Graça e paz, amados, um bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês nesta manhã para podermos continuar a nossa série de estudos falando sobre a vida de Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. E eu gostaria de dar continuidade hoje falando na lição 8 sobre o pecado de Davi e as suas consequências. Para tanto, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração. Vamos orar, vamos invocar o nosso Deus para que Ele possa nos ensinar a sua revelação, a sua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de juntos, unidos, poder estudar a Tua palavra e aprender de Ti. Senhor, ministre em nossos corações o que nós devemos mudar, o que nós devemos atentar, quais são as áreas que nós devemos vigiar mais, para que possamos, Senhor Deus, permanecer na santidade, permanecer diante do Senhor, fazendo aquilo que lhe agrada. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então, na nossa lição de número 8, nosso título, nossa revista, ela aborda a vida de Davi, e hoje, na lição 8, nós estamos falando sobre o pecado de Davi e as suas consequências. E quando nós falamos sobre Davi, um homem que é chamado segundo o coração de Deus, a Bíblia vai falar sobre pecados. Ou seja, a Bíblia é um livro tão verdadeiro, é um livro tão abençoado, que nos mostra não somente as vitórias, mas também os fracassos, as derrotas que um ser humano pode cometer, um homem de Deus pode cometer. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção e nós vamos aprender com Davi o que nós podemos fazer para ter uma vida ampla na presença de Deus, uma vida de santidade. Nosso textuário está em 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 1, e diz assim: Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Muito bem, a verdade prática nos diz assim: a resposta à tentação para não pecar não é ignorá-la ou ser-lhe indiferente, mas invocar as promessas bíblicas pela fé em Cristo. Então, nesse primeiro texto aqui de 2 Samuel, nós vemos algo bem interessante, porque eu gostaria que você lembrasse disso no decorrer dessa aula. Nesse tempo, decorrido um ano, esse tempo de primavera, nos diz que os reis saíam para a batalha nessa época, porém Davi não saiu. E era costume dos reis estarem juntos com os seus soldados, com seus súditos, ali na batalha. Mas a Bíblia fala que Davi não foi. E ele não ter ido, o que ocasionou? Será que essa atitude dele não provocou alguma coisa que foi de grande dano para ele, para as pessoas que estavam debaixo da sua autoridade? Então, queridos, nós temos responsabilidades no reino de Deus. Então, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então, nós temos que observar nossas responsabilidades, os nossos papéis, e há tempo. No tempo de trabalhar, eu preciso trabalhar, no tempo de guerrear, eu preciso guerrear, no tempo de orar, eu preciso orar. E quando nós deixamos de administrar bem o nosso tempo, podemos ter problemas. Uma das questões que o nosso irmão Aislan falou na semana passada, falava sobre administração. Davi foi um homem vencedor, porque ele administrava bem. Ele administrava bem o seu reino, administrava bem a sua vida, administrava bem as suas tarefas. Era tempo de ir para a guerra e Davi não foi. Então, lembre-se disso que nós vamos continuar falando a esse respeito. Falando sobre a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ler agora 2 Samuel no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 2, depois o 4 e o 5, e sucessivamente vamos ler do versículo 14 ao 17, que diz assim: E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele,
se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Muito bem, pela nossa leitura, você vai perceber aqui um erro que Davi vai cometer, justamente nessa época que ele estava no palácio, decidiu não ir para a guerra. Nós vamos falar sobre este pecado de Davi, porque ele observa uma mulher que não era sua esposa, já tinha marido, mas ele passeando pelo terraço a avistou, ela estava se lavando, mandou chamá-la, se deitou com ela. Na leitura você pode perceber que essa atitude ocasionou numa gravidez, e depois ele tentou arrumar essa situação de algumas formas, e dentre elas, chegando até a morte do marido de Betseba, que era a esposa de Urias. Então, na nossa introdução, nós vamos falar inicialmente sobre o pecado de Davi. E quando nós falamos sobre pecado, você tem uma definição na sua apostila que diz o seguinte: o que é o pecado? É uma transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Lá em 1 de João capítulo 3, verso de número 4, diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós falamos sobre pecado, nós devemos firmar esse conceito. O que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. Todas as vezes que eu vou contra uma lei estabelecida, eu estou pecando. A palavra grega é a palavra hamartia, que também quer dizer errar o alvo. Então, o nosso alvo é obedecer a palavra de Deus. Quando nós erramos o alvo, nós pecamos, e a esse pecado nós damos também o nome de transgressão da lei. Então Davi, queridos, embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, nós vamos perceber que ele teve uma falha. E essa falha, ela vai acontecer em um momento onde ele estava no auge. Nosso irmão Aslan, mais uma vez falando sobre o nosso amado, ele falou sobre tempos de vitória, da ascensão do reino de Davi. Porém, aqui nesse momento, nós vamos ver que este pecado ele vai ser uma linha divisória sobre a vida de Davi, antes e depois. Então, a vida de Davi ela pode ser dividida em duas partes, antes da tentação e do pecado e depois. Então, quando nós falamos sobre um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, queridos, isso não quer dizer que este homem não possa estar sujeito às tentações, sujeito a pecar. Por isso, nós devemos vigiar. E quando nós falamos sobre este grande pecado, eu costumo falar que Davi ele teve 3 momentos. Ele teve um grande pecado, ele teve um grande arrependimento e ele teve, por conta disso, também um grande perdão. Então, o nosso arrependimento deve ser sempre na altura do nosso pecado. Não adianta nós termos uma atitude que foi uma atitude desonrosa, uma atitude que foi algo que ocasionou tantos problemas na vida de pessoas, e eu preciso de grande arrependimento, queridos. Eu não posso, tratar um pecado como se fosse algo sem valor, como se fosse algo que não teve problema, um pecadinho ou pecadão. Todos os pecados, eles têm um grande prejuízo, às vezes na minha vida, na vida de outros, mas Davi, o pecado dele não foi um pecado simples, queridos, foi uma coisa terrível que ele fez, ele adulterou, ele matou uma pessoa, mas ele teve um arrependimento na mesma proporção e teve também um perdão na mesma proporção. Quando nós falamos sobre essa atitude de Davi, diz assim em 2 Samuel 11, 27, que passado o luto de Betseba, enviou Davi e a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Não somente ter trazido Betseba para sua casa,
que era a mulher que ele havia adulterado com ela, mas pelo fato do conjunto, né? Um pecado deu consequência a outro pecado e a outro, e tudo isso o Senhor estava contemplando, estava vendo as atitudes de Davi. Então, ele teve um grande arrependimento. Nós vemos no Salmo 51 como que Davi ele inicia o processo de arrependimento. A Bíblia fala que ele pede a Deus um coração puro, ele pede a Deus que Deus renove dentro dele um espírito reto. E essa atitude de Davi demonstra que realmente ele estava disposto a mudar na sua atitude. E o grande perdão de Deus, lá no Salmo 32, verso 1, a Bíblia fala como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Então Davi ele pecou, ele se arrependeu e por isso ele foi perdoado. Mas vamos falar então agora sobre esse processo, como se deu. Falando no tópico de número 1, Davi e a tentação antes do pecado. Então, por que nós falamos a tentação antes do pecado? Porque, queridos, ser tentado não quer dizer que eu vou pecar. Jesus ele foi tentado no deserto. A Bíblia registra isso lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4. E ele foi tentado pelo diabo, mas ele não pecou. Então, ser tentado, você, podemos ser tentados. Agora, o que nós não devemos é cair na tentação. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele orou por nós dizendo: Pai, não os deixes cair em tentação, mas livra-os do mal. Então, o que Deus espera é que nós possamos passar pela tentação firmes, sem cair, guardando a palavra de Deus. Então, a primeira pergunta é sobre quem tenta. A tentação é uma realidade, mas quem tenta, por que ainda nós somos tentados e qual é o endereço da tentação? Então, quando nós falamos sobre a tentação, quem é o agente que tenta? Às vezes as pessoas falam, Deus está me tentando. Não, Deus não tenta. Lá em Tiago capítulo 1, verso 13, a Bíblia fala que ninguém ao ser tentado diga por Deus eu sou tentado. Porque Deus, ele não tenta a ninguém e também não se deixa ser tentado pelo mal. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 5, a Bíblia fala que o diabo, ele é o tentador. Então, nós temos que ficar atentos quem é o nosso verdadeiro inimigo. O diabo, ele é o tentador. Observando aqui esse texto que fala sobre a tentação, no versículo ainda, 1 Tessalonicenses 3,5, diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Então, o diabo, ele é o tentador. Em relação à segunda pergunta, por que ainda somos tentados? Então, nós devemos entender, queridos, que nós somos tentados, por quê? Porque existem desejos no nosso coração. Você nunca vai ser tentado em algo que você não deseja, em algo que ainda a sua alma ainda não venceu. São áreas que ainda você está em tratamento e você precisa superar esses desejos, superar essas tendências que nós temos que fazem parte da nossa natureza humana. Então, Jesus falou lá em Marcos 7, verso 21 ao verso 23, ele diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, você percebe que tudo isso está dentro do homem, está dentro de mim, está dentro de você. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sujeitar todos esses desejos à palavra de Deus. Paulo falou, olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Então ele estava dizendo sobre essa luta que ele também tinha com a tentação. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos saber que essas coisas estão dentro de nós, eu tenho áreas de fraqueza e para isso eu preciso sujeitar essas áreas à palavra de Deus, para que o Espírito Santo ele possa me ajudar, eu preciso me sujeitar à sua palavra, tá bom? E qual é o endereço da tentação? Para Davi, o endereço da tentação era o terraço. Eu não sei quantas vezes ele foi naquele terraço.
Pode ser que ele foi lá a primeira vez, viu aquela mulher se banhando, poderia até estar vestida, mas pode ser que aquele lugar era um lugar onde ele tinha acesso a olhar para ela. Pode ser que Betseba também, ela gostaria de atrair o rei, não sei, se ela costumava tomar banho naquele lugar, que era um lugar que estava à vista. Mas se ela colaborou, se ele sabia que aquele momento era um momento que ele poderia avistá-la, o fato é que a nossa tentação tem endereço. De repente a sua tentação pode ser o endereço ao trabalho. É lá no trabalho onde você tem uma área que você tem lutado com ela. De repente pode ser no supermercado, você sabe que tem uma atendente, tem um gerente, tem uma pessoa que de repente te seduz, ou às vezes pode ser com o dinheiro, você tem uma tentação na vida financeira, ou às vezes a tua tentação, ela pode ser até dentro da igreja. Você é uma pessoa ciumenta, uma pessoa às vezes egoísta. Não sei qual a tua área de tentação, mas ela tem endereço. E eu preciso saber qual é essa área para que eu possa trabalhar nela. Não quer dizer que eu não vou mais frequentar esses lugares, mas eu vou vigiar um pouco mais quando eu estiver nesses lugares. Jesus foi tentado no deserto, que era o lugar onde havia mais escassez. Era um lugar onde ele ia ter que ser tentado pela falta de suprimentos e toda a situação que era contrária. Mas ele se manteve firme diante daquela tentação, se sujeitando à palavra de Deus. Vamos ver aqui quais são as nossas fontes de tentação. Nós temos 3 fontes de tentação em especial. Nós temos primeiro o diabo, em segundo lugar o mundo e em terceiro lugar a carne. Então vamos observar aqui esses 3 pontos. Se eu sei que os meus 3 adversários a serem vencidos é o diabo, o mundo e a carne, se eu já sei disso, agora eu preciso saber como eu posso vencer o diabo, o mundo e a carne. Então, vamos ver aqui. Primeiro aspecto, em relação ao diabo. Eu preciso resistir ao diabo. Para resistir à tentação, eu preciso resistir ao tentador. De que maneira? Lá em Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, resistir ao diabo é o primeiro passo. Em relação ao mundo, queridos, nós não podemos amar o mundo e nem aquilo que no mundo há. A Bíblia fala em 1 João 2,15, diz que se eu fizer isso, o amor do Pai não estará em mim. Então o mundo ele tem muitos atrativos, o mundo ele tem muitas coisas boas, mas eu não posso colocar o meu amor nessas coisas, porque senão certamente eu vou ser tentado por elas. Lembre-se, nós não somos tentados só por coisas ruins, nós somos tentados também por coisas boas. Então o diabo ele quer que nós tiremos o nosso foco da palavra e coloquemos o nosso foco nas coisas boas que o mundo nos oferece, querendo nos fazer desobedecer. Mas, para vencer o mundo, o meu amor precisa estar em Deus. E em terceiro aspecto, não satisfazer a carne. Lá em Gálatas 5,25 está escrito que se nós vivemos no Espírito, nós precisamos também andar no Espírito. E assim nós não vamos satisfazer as vontades da nossa carne. Muito bem, partindo para o tópico número 2, vamos falar sobre Davi e o seu pecado. No ponto 1, nós vemos que Davi ele tentou camuflar o seu pecado. E sabe, queridos, quantas vezes nós, diante de um pecado, uma tentação e um possível pecado, nós não tentamos esconder ou tentamos fazer com que aquele pecado não seja conhecido? Ou às vezes, algumas pessoas se tornam conhecedoras do nosso pecado. O fato, queridos, é que nós podemos tentar esconder de muitas pessoas, mas nós não conseguimos esconder de Deus. Nós não conseguimos esconder de nós mesmos e não conseguimos esconder também do tentador. Muitas vezes o tentador ele fica em nossa mente, bombardeando a nossa mente, nos trazendo acusações, porque o nome dele também é acusador. Ele é tentador e ele é acusador. Então, o pecado, por mais que eu tente esquecê-lo, ele vai ser relembrado. O diabo vai me lembrar, mas o Espírito Santo também vai me fazer lembrar. Para quê? Para que eu possa tratar com o pecado. No Salmo 51, verso de número 3, diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, queridos, o pecado
quando ele não é tratado, ele se torna uma bagagem em nossa vida. E parece que a cada dia essa bagagem vai ficando mais e mais pesada. E o problema do pecado é que o pecado, ele sempre provoca, uma vez que ele não é tratado, um segundo e um terceiro e um quarto pecado. A Bíblia fala no Salmo 42, verso 7, que um abismo chama sempre outro abismo. O que vai acontecer diante desse pecado camuflado? Vamos ver quais foram as etapas do pecado de Davi. Em primeiro momento, nós vamos perceber que quando Davi sobe no terraço, ele vai avistar essa mulher, vai chamá-la para ter relações com ela, e ela vai ficar grávida. E agora ele quer resolver esse problema sem que as pessoas fiquem sabendo. Então, o que ele vai fazer? Em primeira instância, ele vai mandar chamar Urias, que era um soldado de guerra, um servo dele, que estava na guerra, guerreando contra Rabá. E o que ele vai fazer? Ele manda chamar Urias para conversar com ele, porque o intuito dele é que Urias fosse para casa, se deitasse com Betseba, e assim ele pensaria que o filho seria dele. Então, em primeiro aspecto, ele manda chamar Urias para tentar resolver o problema sem que ninguém ficasse sabendo. Então Urias vai, conversa com o rei fala que ele pode ir para a casa dele, mas então ele não vai. E ele diz, não é justo que os meus amigos estejam na guerra e eu esteja com a minha esposa em paz em casa. O rei não desiste, e ele propõe para Urias, fala, Urias, fica em casa, descansa, vai para a tua casa, é uma permissão minha. Mas Urias mais uma vez fala, não, meu rei, eu não vou fazer isso. Então o rei, não se contentando com essa resposta, ainda chama Urias para um banquete e tenta embebedar Urias, para que esse, sem ter o controle de seus sentidos, vá para a sua casa. E mesmo assim Urias não vai. E por último, ele parece que agora se vê sem uma saída e ele manda uma carta pela mão do próprio Urias, dizendo para Joabe colocar ele à frente da batalha, no lugar de maior perigo, e quando estivesse na maior tensão da guerra, os soldados então se retirassem e deixassem Urias sozinho. E assim aconteceu. E acaba assim então com a vida de Urias. Mas queridos, Deus estava bem atento a isso. E a Bíblia fala que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E aí então, com essa atitude, ele pensava que estava tudo resolvido, ele até mandou trazer Betseba para morar com ele. Mas Deus envia o profeta Natã, em 2 Samuel, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 25, vai chegar diante do rei com uma situação para ser resolvida pelo rei. Naquela época, o rei, ele não só era um administrador, mas ele fazia um papel de juiz também na nação. E o profeta Natã conta uma história para ele, que haviam dois personagens nessa história. Um camponês pobre, humilde, e um fazendeiro rico. E esse fazendeiro rico, ele recebe visitantes em sua casa, e ele tendo muitas ovelhas e muito gado, ele, ao invés de utilizar daquilo que era seu, ele vai lá e manda buscar uma ovelha daquele homem pobre, que tinha aquela ovelha com um cuidado tão especial, só tinha uma. E aí então era como membro da família. E ele manda buscar aquela ovelha e mata aquela ovelha. E aí então, quando Davi ouve aquela questão, Davi fica irritado e ele fala, como pode um homem ter um coração tão maldoso desse jeito? E aí então o profeta Natã diz para ele, essa pessoa é você, rei. E aí então o rei já tinha dado até a sentença. Veja que Davi ele ficou tão irado que ele fala assim, olha, um homem desse é digno de morte. Mas antes de morrer ele tem que devolver 4 vezes mais aquilo que ele roubou. Mas ele não sabia que estava falando dele. Sabe, queridos, às vezes quando nós estamos em pecado é tão fácil tentar camuflar o nosso pecado para tentar falar dos outros. É tão fácil viver uma religião e acusar os outros quando nós estamos, na verdade, nos excusando das nossas próprias responsabilidades, querendo nos eximir das nossas próprias responsabilidades. Muito perigoso isso. Viver de aparências. Davi, ele foi indagado pelo profeta e naquele momento ele percebeu que havia cometido uma grande falha. Agora Davi, ele fala, pequei contra o Senhor. Ele reconhece que ele havia pecado. Agora, uma tentação e um possível pecado, ele sempre vai ter consequências.
E agora nós vamos falar sobre Davi e as consequências do pecado. O que vai acontecer a respeito deste momento? Davi ele se arrependeu, mas teve consequências. Qual foi a primeira consequência do pecado de Davi? O filho que Betseba havia concebido ali naquela relação com Davi, ele vai morrer. Davi vai orar, Davi vai clamar por aquele filho, mas infelizmente aquele filho vai morrer. Era uma consequência do pecado. Sabe, queridos, a Bíblia fala em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Às vezes nós pecamos e aparentemente não aconteceu nada. Falamos, olha, isso aqui Deus não deve nem ter dado atenção, isso aqui foi um pecadinho, isso aqui não causou prejuízo a ninguém. Mas lembre-se, todo pecado ele gera consequências. Então, melhor do que se arrepender e ser perdoado, o melhor é não pecar. O melhor é se guardar de viver uma vida de pecado. Meu irmão, atente para isso. Não trate o pecado de uma forma assim irresponsável. O pecado desagrada o coração de Deus. Foi por conta do meu pecado e do seu pecado que Jesus foi para a cruz. Nós vemos que também, olha outra situação que vai acontecer. Tamar, que era filha de Davi, ela vai ser estuprada pelo seu próprio irmão Aminon. Aminon, ele tinha um grande desejo por Tamar e se fingiu estar doente, pediu para que Tamar viesse cuidar dele e ele estupra sua própria irmã. Olha a bagunça que nós vamos ver na família de Davi. Um homem que era segundo o coração de Deus, mas neste momento ele tem um grande prejuízo, a sua filha é estuprada pelo seu próprio filho. Agora, diante de uma situação como essa, nós vamos ver Aminon sendo morto pelo seu irmão, porque, na verdade, eles eram meio-irmãos, né? Porque eram filhos de mães diferentes. Então, essa menina, ela vai ser envergonhada, Aminon vai ser morto, e posteriormente também Absalão vai ser morto, prematuramente. Uma filha estuprada e 2 filhos mortos prematuramente. Aminon e Absalão. Então, o que nós vemos com isso, queridos? No Salmo 6, verso 6, olha o que diz esse salmo. Davi dizendo, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Queridos, o pecado ele traz consequências. Quantas pessoas já se arrependeram, já pediram perdão, mas às vezes estão ainda chorando pelo fato das consequências. Então, procure vigiar, procure guardar o teu coração. A Bíblia fala, guarda o teu coração, guarda a tua fé. Lá em Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda, meu irmão, guarda a tua coroa. A segunda consequência aqui que eu gostaria de, ainda falando sobre as consequências, nós vimos aí aspectos físicos na família de Davi, mas a Bíblia fala também sobre consequências espirituais e físicas. Então, tudo começa na esfera espiritual e assim vai comprometendo também a esfera física. Então, quando nós pecamos, aparentemente no mundo físico está tudo em ordem, mas no mundo espiritual já se iniciou um processo. Sabe, queridos, a Bíblia fala que aquele que cavar uma cova cairá nela. Então, quando Adão e Eva pecaram, aparentemente estava tudo certo, mas teve consequências. Então, o medo entrou no coração de Adão e Eva, eles se esconderam. Eles estavam ainda no jardim do Éden, mas já estavam espiritualmente contaminados por conta do pecado. Então, o medo, a preocupação, sabe, às vezes a pessoa ela anda atribulada. Mas por quê? Porque ainda existem pecados na vida dela que ela não tratou. Foi tentada, caiu e ainda não se arrependeu. Então, espiritualmente, nós precisamos trabalhar nessa área, porque senão vai trazer consequências na esfera física. Lá em 1 Coríntios 11, verso 30, diz assim, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, aqui Paulo fala sobre fracos, doentes e muitos que dormem. Ou seja, queridos, o pecado,
ali em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está levando a igreja a uma reflexão. Nós precisamos julgar a nós mesmos para depois participar do corpo e do sangue de Cristo. Porque se nós não nos julgarmos, se nós não nos examinarmos, começarmos a cuidar da nossa vida espiritual de qualquer jeito, olha o que a Bíblia fala. Consequentemente, fraqueza, doença e muitos que dormem, ou seja, que já até morrem. Então, o que eu preciso fazer? Tem muitas doenças que são psicossomáticas, ou seja, elas começam na alma e depois se evidenciam no corpo. Então, eu tenho que procurar me examinar para ver, será que essa enfermidade que eu estou vivendo não é por conta de um pecado que ainda não foi tratado, uma situação que ainda ela não está resolvida? Então, meu amado, minha amada, procure trazer à memória a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vai te mostrar as promessas de Deus, mas ela vai te mostrar também as áreas que eu e você precisamos colocar em ordem. Procure trazer à memória a palavra que vai te mostrar, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No Salmo 41, verso de número 4, diz assim, dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. No Salmo 103, verso de número 3, ainda diz assim, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, meu irmão, para que nós possamos resolver o problema da tentação e do pecado, uma vez que eles aconteceram, o que eu preciso fazer? Pedir perdão a Deus. Então, aqui, nesse último ponto, vai dizer, somente o arrependimento pode nos levar ao antídoto, que é o perdão. Então, lá em Tiago 5, verso 16, diz assim, confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, confesse a sua culpa, ore, e aí então a cura virá. Deus virá ao teu encontro. Ele vai sarar, Ele quem perdoa as iniquidades e é Ele quem sara as enfermidades. Deus está a nosso favor, Deus quer nos ajudar. Deus não é a favor do pecado, mas Ele é a favor do arrependido, do contrito de coração. E eu gostaria de fazer, então, a conclusão desta aula de hoje, falando sobre Davi. Davi estava no lugar errado e na hora errada quando pecou. A Escritura diz que naquele tempo os reis costumavam ir à guerra, mas Davi ficou em casa. Infelizmente, ele não ficou apenas em casa, mas ficou também ocioso quando passeava pelo terraço. E essas lições da vida de Davi, cujo registro Deus permitiu ficar na Bíblia, devemos atentar bastante para que também não venhamos a incidir no mesmo erro. Então, meu irmão, gostaria que você procurasse, com a ajuda de Deus, estar no lugar certo, na hora certa, e assim, procurasse também atentar para as promessas que Deus tem para a sua vida. Não se esqueça, aquilo que Deus sonhou para a tua vida, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o temem. Então, que a tua vida, que a minha vida, ela esteja nas mãos do Senhor. Nós devemos ser como o vento. O vento não sabe de onde vem nem para onde vai, mas nós podemos ver a sua ação. Sabe que tem muitas coisas que nós fazemos, as pessoas podem até não ver, mas Deus está vendo. Aquele que é nascido do Espírito, ele vai seguir a orientação de Deus. Se Deus mandar eu ir para lá, eu vou para lá. Se Deus mandar eu vir para cá, eu vou vir para cá. Se Deus mandar eu ir para a guerra, eu vou para a guerra. Se mandar voltar, eu vou voltar. Mas eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Gostaria de fazer uma oração com você. Gostaria de abençoar a tua vida neste momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o meu irmão, para que a minha irmã, nesse momento, sejam, Senhor Deus, abençoados por meio da unção que vem sobre nós nesta manhã, nos levando a refletir sobre os erros, sobre os pecados que ainda fazem parte da nossa vida. Que nós possamos nos arrepender e assim receber o teu perdão, Senhor.
que nós possamos andar em direção às tuas promessas, com o coração quebrantado, um espírito contrito. Senhor, que nós possamos, Davi não perdeu o título de um homem segundo o seu coração, porque ele pecou, mas ele se arrependeu de pronto e não mais errou naquela mesma área. Que assim seja comigo e com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e tenha uma bela continuidade de culto para o louvor da glória de Deus, em nome de Jesus.